Uma religião sem eficiência. O Senhor disse na palavra, em um dos mandamentos, não dirás falso testemunho. Mas será que esse mandamento é absoluto? Em todas as hipóteses, nós devemos falar a verdade e nunca mentir ou ocultar algum fato, mesmo que muitas vezes isso seja para o bem de uma pessoa. Hoje nós vamos falar ali de um dos episódios de The Last of Us, o episódio 6. Episódio muito bonito, né? Trouxe ali muitas lembranças e muitas lições. Eu confesso que esse episódio ali me chocou com tanto de lições importantes que ele trouxe. Uma das lições mais interessantes que eu pude notar é a questão do Eugene, que ele estava infectado, e você sabe que quando as pessoas são infectadas ali no universo de The Last of Us, elas têm ali poucos minutos de vida, né? Talvez poucas horas de vida, ou uma hora, enfim, até que o Cordyceps tome conta da pessoa e a pessoa fique totalmente dominada ali pelo vírus do Cordyceps e perca seu controle e se torne ali um zumbi por completo. Né? Antes disso, ela vai ali perdendo seus sentidos e ficando totalmente chapada, e ela coloca em risco a vida das outras pessoas. Então Joel, vendo que Eugene estava ali infectado e condenado à morte, ele queria já dar um fim à vida dele. Porém, Eugene implora: Joel, permita que eu vá ver a minha esposa, que eu possa ouvir as últimas palavras dela para mim. Eu não preciso que ela me diga as últimas palavras, eu não preciso dizer as minhas últimas palavras, eu preciso das últimas palavras dela para mim, né? E Joel diz ali: eu prometo, Ellie, que nós podemos levar ele lá. Então Joel, enquanto Ellie vai lá levar o Eugene, ele vira ali as costas, vai ali até o lago, deixa a Eugene ter uma vista boa para se despedir e bang! Faz com que Eugene vá antecipadamente ao óbito antes de que ele se transforme em um infectado por completo e coloque a vida deles em risco, e também pudesse fazer com que eles viessem também a ser infectados e ir a óbito também juntamente com ele. A Ellie olha para Joel com uma cara de decepção, e quando eles levam ele para casa, né, levam o corpo dele para casa, a esposa, aquela terapeuta, vê ali o corpo de Eugene, ela vai até lá e fala: meu Deus, o que aconteceu com ele? E Joel fala: olha, quando eu cheguei lá ele havia sido mordido, né? Não havia mais muito o que fazer, mas ele disse suas últimas palavras, e as últimas palavras dele para você foi que ele te ama muito, que ele vai sentir muito a sua falta, mas que ele foi muito feliz ao seu lado e que ele morreu feliz tendo vivido ao seu lado, e ele não estava com medo da morte, muito pelo contrário, ele mesmo acabou com a sua própria vida em um ato de coragem, porque ele não queria colocar você em risco, muito menos colocar ninguém mais em risco. E a mulher abraçou o Joe feliz ali, né, vendo que o marido dela havia morrido como um herói. E ela agradeceu ao Joe: muito obrigado, Joe, por tudo que você fez. E aí vem a Ellie, né, a sem noção. Meu Deus, que sem noção é essa personagem, né? A gente consegue ficar com raiva dela muito facilmente. Ela vem e fala: não foi nada disso que aconteceu. Ele estava com muito medo. E ele ainda tinha uma hora, ele podia ter vindo aqui, ele queria ter se despedido de você. Ele implorou para o Joe para vir ver você e poder se despedir de você. Mas o Joe não permitiu, e o Joe mesmo atirou na cabeça dele. A mulher olhou com decepção ali para o Joel, né? Sabendo agora que o marido havia morrido como um covarde, não como um herói. E tudo o que ela havia minutos atrás pensado a respeito do marido foi por água abaixo. Por quê? Porque a Ellen falou a verdade, né? Cumpriu o mandamento do Senhor de falar a verdade. Cumpriu o mandamento do Senhor, né? Muitas vezes a gente usa a nossa própria religião, usa a própria lei de Deus às vezes, para fazer o mal. E você tem que ter noção quando você vai abrir essa sua boca suja, essa sua boca imunda, para supostamente dizer que vai falar a verdade, destruir uma vida, destruir uma imagem, destruir um monte de coisas que estão bem estabelecidas ali e ficariam muito melhor sem que você falasse nada.
mas muitas vezes você vai lá e fala e estraga tudo. E como pretexto você usa a lei de Deus. Mas a lei de Deus diz isso. Não. Tenha noção do que você faz, tenha noção das coisas que você diz, né? Lembre-se disso. Jesus, quando ele estava passando ali por Jerusalém, um homem cego saiu gritando e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele era um antepassado, um tataraneto de Davi. E sabe por que Jesus foi tataraneto de Davi? Porque Davi sobreviveu devido a uma mentira que a sua esposa Mical contou a respeito dele. Saul queria matar Davi e foi buscar Davi lá no quarto, né? E Mical colocou ali uns bonecos de pano ali, umas frutas, uns negócios ali na cama, os travesseiros, né? E parecia que Davi estava ali deitado. Enquanto isso, Mical desceu Davi pela janela, e quando os soldados vieram buscar Davi para matar ele, ela mentiu e falou: olha, ele está doente. E voltaram lá, falaram para Saul: olha, seu genro está doente. Ele falou: vai lá e pega ele na cama. A hora que foram lá pegar ele na cama, viram lá que tinha um boneco na cama, né? Um monte de coisas ali na cama, fingindo ser o corpo dele, e ele já estava longe. Ela contou uma mentira para salvar ele, né? Na época do campo de extermínio, os nazistas queriam matar os judeus. E os judeus, muitas vezes, estavam escondidos debaixo do chão das casas, estavam escondidos no sótão, estavam escondidos em um monte de lugar, né? E aí chegavam lá os nazistas e perguntavam para alguns alemães que estavam escondendo aqueles judeus: tem judeus escondidos aí? Eles falavam: não tem escondido ninguém aqui, né? Eles pecavam contra Deus, falando que os judeus não estavam lá, sendo que eles estavam lá. Eles mentiam. Eles tinham que falar a verdade, né? Tinham que falar a verdade para que os nazistas fossem lá e metralhassem todo mundo, e metralhassem eles também por estar salvando vidas. Então, preste atenção nisso, né? Muitas vezes, se você manter essa sua boca fechada, você vai salvar uma vida. Não vá fazer algo, por exemplo, como entregar os judeus que estão escondidos na casa, né? Ou o marido quer pegar a esposa na pancada e matar a esposa, e a esposa se esconde lá na casa de uma pessoa, e você está olhando tudo da janela, passa o marido lá com uma faca, né? Para matar a esposa, e ele pergunta para a pessoa: tem uma mulher escondida aí? E o cara fala: não. Aí você: não, eu sou um servo de Deus, então eu tenho que falar a verdade. E você fala: ei, tem uma mulher escondida aí sim, ela está escondida de você, inclusive, né? Tem que falar a verdade. Não seja maluco, não seja louco, e muito menos impute a Deus a sua loucura, querendo fazer com que a sua boca suja e a sua boca grande estrague as vidas das pessoas. Lembre-se do exemplo de Eli e não seja como ela. Lembre de Eli e não seja como ela. Espero que você tenha captado a mensagem. Vá assistir lá o episódio de The Last of Us, episódio 6, se você ainda não assistiu. Assista, porque vale muito a pena. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Se inscreva aí no nosso canal, nos siga aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes. Deixe também o seu comentário. O que você achou? Você acha que realmente a gente deve falar a verdade a todo custo, mesmo que isso custe a vida das pessoas? Ou você acha que tem um jogo de cintura ali, sabedoria, né? Para que você lide com essas situações. Curta nosso vídeo, nós nos vemos no próximo. Elohim abençoe grandemente a sua vida e vai!